Oi, gente, boa tarde. Estou aqui mais uma vez hoje para um papinho rápido entre um paciente e outro, mais uma vez, né? E eu resolvi trazer aqui uma questão muito comum, né? A falta de resultados físicos e relacionados também à performance, mas principalmente físicos, em situações de estresse, né? Então, quando a gente tem um momento em que várias situações se somam, né? Não só aos desafios diários, né? Mas a gente está passando por momentos de mudança. A gente tem toda uma alteração neuroendócrina bioquímica no nosso corpo, né? Favorecendo ao depósito, né? de gordura, o acúmulo de energia, a modificação de quê? Da sinalização hormonal, né? E por que isso acontece? Porque numa situação de estresse a gente precisa da defesa, da fuga, do ataque, né? Isso é uma situação primária da formação, inclusive, das respostas comportamentais. E diante dessa situação, o nosso corpo ele vai funcionar, né, exatamente dessa forma. Só que isso mantido cronicamente, isso acaba alterando as respostas daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Eu vou ser mais claro, né? Por exemplo, pacientes meus que estão em programas de emagrecimento ou de melhora, obviamente, da composição corporal, né? Muitas vezes o paciente não tem nenhum peso excessivo, mas ele tem um corpo que não está composto idealmente da quantidade de massa muscular e da quantidade de gordura que ele deveria ter, né? E isso tem impactos, né? Principalmente na longevidade, que hoje em dia tem sido um dos assuntos mais falados na atualidade, né? Por quê? Porque a nossa população mundial vai envelhecer. Então todo mundo sabe que a mobilidade, o corpo físico, a quantidade de massa muscular e toda essa maquinaria funcionando de uma maneira adequada vai ter um impacto ou positivo ou muito negativo no momento de envelhecimento lá na frente, né? Então as pessoas vêm aqui muitas vezes para melhorar esse corpo na estrutura ou até mesmo, né, na questão de perder peso, e a gente consegue fazer um programa alinhando muitas vezes, né, o estilo de vida, melhorando ou conversando com as pessoas sobre a necessidade, né, da atenção à parte básica, o sono, a atividade física, a alimentação e até mesmo a suplementação ao equilíbrio da máquina máquina corpo, né, que esteja previamente desequilibrada, né, por alguma doença, por alguma disfunção. Só que, e a gente faz isso, né, e a gente monta esse programa, só que ao longo, muitas vezes, do acompanhamento, né, porque a gente monta a estratégia e acompanha o paciente na execução dessa estratégia, justamente para entender se a estratégia ela ficou boa, ela ficou adequada, ela se tornou um caminho fértil para que ele possa desenvolver ali e possa ter as respostas necessárias. E o que a gente percebe? Muitas vezes esse paciente tem uma resposta que não é uma resposta tão ampla quanto se esperaria diante dessas modificações, porque ele não deu conta de perceber ou ele está passando por situações que ele não contabilizou cronicamente, que se somam, né, aos desafios diários, enfim, e a outras situações.
Então, a resposta orgânica diante desses processos, ela muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem picos elevados de cortisol e mantidos, cortisol é o hormônio do estresse, que é produzido pela glândula adrenal ou suprarrenal, como vocês conheçam. Ele aumenta a deposição de gordura na célula do abdômen. Né? Quer dizer, a célula de gordura abdominal, ela tem receptores muito ávidos por cortisol. Por quê? Porque ali o corpo entende que vai ser uma reserva extra de energia para que o indivíduo consiga combater uma situação estressante. Então, muitas vezes o indivíduo não consegue ter o resultado esperado porque ele tem estímulos estressores constantes que mantêm o nível de cortisol alto. Aí vocês podem me perguntar assim, doutora, mas a gente não poderia usar medicamentos ou suplementos ou modular a microbiota no sentido de melhorar essa liberação excessiva de cortisol? Sim, e na grande maioria das vezes a gente faz isso, né? A gente tenta trazer para o paciente, nesse sentido inicial de restauração, né, um ambiente que favoreça e que diminua o impacto dessas secreções, principalmente naqueles pacientes que estão vivendo momentos de dificuldade, né, que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, às vezes mais, às vezes menos, né? Porém, na dinâmica do dia a dia, somam-se situações, né, que muitas vezes o que a gente prescreve ou o que é postulado não acaba sendo suficiente. E por que eu estou conversando isso? Porque a gente precisa olhar também para esse cenário e eu não sei se vocês vêm percebendo que os meus conteúdos eles vêm abordando muito, né, essa parte de saúde emocional voltada para comportamento, para obtenção de metas, né, para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja dentro daquilo que a gente considera importante. Sendo que muitas vezes a gente se acostuma a viver, né, esses momentos turbulentos e não entra em contato com todos os gatilhos. Então é importante, né, que a gente possa prestar atenção, inclusive na falta de resposta dos nossos corpos, dos nossos sistemas em relação a determinada meta, objetivo, em paralelo ao que está nos acontecendo, né? E que a gente possa também ampliar essas ferramentas diante daquilo em que a gente consiga se sentir identificado, né? Por quê? Porque muitas vezes situações fora do controle chegam até nós, né? E se somam, né, a uma personalidade, a uma necessidade. E a gente está vivendo um momento agora também de quê? Em que as coisas são muito rápidas, né? A gente tem, obviamente, que a tecnologia hoje nos ajudando de monta em vários setores, isso é uma realidade, a gente tem que se adaptar, mas essa tecnologia, ela nos traz mais uma tarefa, mais algo a mais que a gente precisa estar lidando no dia a dia, e muitas vezes a gente perde o time, né? Também de uma atividade que possa nos relaxar, de uma atividade que possa nos deixar em contato, né, com outras coisas que também possam trazer prazer além do conhecimento, além do trabalho, né, e que são exigentes, né? E o aproveitamento também desse conhecimento cognitivamente, em termos de aprendizado, né? Ele também depende de um cérebro e de um corpo que funcione bem, como a gente vem falando aqui até em outros episódios, né? Então,
eu queria que vocês entendessem que o estresse, né, ele é válido, ele é bom até um certo ponto, ele nos habilita em termos de resposta a passar por determinados processos, mas ele, acima de um determinado nível, ele muda todas as nossas respostas hormonais. Você diminui resposta de metabolismo tiroidiano, você altera a produção hepática de proteínas ligadoras, a gente fica com um sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona sem a nossa vontade, com o simpático, o sistema nervoso simpático é aquele do alerta, mais ativado, a gente não consegue ter um relaxamento necessário e isso gera consequências, né? Você consome mais energia, você altera a sua resposta imunológica, você tem uma produção hormonal que não te ajuda, você não consegue ter, muitas vezes, uma resposta diante do exercício em termos de recuperação muscular que você deveria, então aumenta o número de lesões, aumenta o número de acidentes, porque você não está tão presente, você está pensando, então tudo isso traz uma série de consequências, né? E isso se soma também às comorbidades já existentes, onde? Na vida desse paciente. Então, um paciente que é diabético ou que tem já um quadro de resistência insulínica e que vive estressado, ele piora a resposta do organismo à glicose, porque o organismo dele vai lutar para aumentar os níveis de glicose dele, vai manter os níveis de colesterol aumentados. Então, é como se a gente colocasse ali álcool numa fogueira, né? A gente gera ali uma combustão e por um estímulo, né, que faz parte do dia a dia. Então, eu estou trazendo aqui essa questão, que é uma questão que a gente insiste, né, como um pilar da manutenção da saúde, né, da saúde como um todo, da saúde mental, a saúde emocional, ela é importantíssima, inclusive no funcionamento do nosso corpo, tá? Mas o que acontece? Nem todo mundo, né, consegue ter as mesmas respostas com os mesmos métodos, né? Então, tem pessoas que precisam de outras ferramentas e aqui a gente não vai, obviamente, sistematizar uma abordagem unicista. Existe algo individual que depende de uma série de coisas, inclusive das suas crenças, daquilo que você tem afinidade. Então, é justamente se experimentando e tentando que a gente consegue. Obviamente que em algumas situações e com alterações importantes a gente precisa medicar esses pacientes, né? Pacientes que têm contraturas musculares, fazem dores crônicas, têm dificuldade para dormir, têm dificuldades digestivas. A gente precisa ajudar esses pacientes a entrar num equilíbrio até para que eles possam virar essa chave, né? Porém, se a gente, mais uma vez, não olha, né, ou não atua naquele gatilho específico, ou na maneira como aquele gatilho interfere no nosso corpo, a gente vai ficar refém, né? E o que nos mostrou muito, né? A gente teve aí um exemplo recente, há muito pouco tempo atrás, que foi a pandemia, né? Uma situação que atingiu o mundo inteiro, né? Aonde a gente ficou ali durante pelo menos uns 2-3 meses sem saber o que ia acontecer, nos sentindo altamente vulneráveis a uma situação de emergência, né? E quem não teve ou quem não tinha, né, essas ferramentas, desenvolveu processos, né, ou compensou com alguns comportamentos excessivos, com álcool, com comida, abriu quadros psicológicos, comportamentais, né? Então, assim, a gente na verdade nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente está aqui numa vida dinâmica, num país que não tem guerra, né, mas que tem várias questões para serem resolvidas. A gente tem uma política de saúde pública
eu acho que ainda é muito precária, né? A nossa população mal consegue comer direito, né? Avalie lidar com o estresse. Aliás, ela é exposta a um estresse absurdo, né? Na locomoção, no dia a dia, na violência, né? Então, assim, a gente tem todo um contexto que joga contra, na verdade, né? E a gente interage com o mundo, mas se a gente começa a modificar a nossa maneira, a nossa percepção, a gente acaba gerando aí uma corrente, né, ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos funcionários, né, daquelas pessoas que convivem com a gente, mostrando, né, algumas possibilidades. Então, inclusive, a gente está planejando uma experiência, né, com alguns pacientes, eles experimentando mesmo, há alguma ferramenta, tá, que possa ter sentido nesse manuseio, seja do momento, seja de uma maneira crônica, e a gente está montando aí alguns eventos, né, que eu vou posteriormente conversar com vocês aqui, tá? E eu estou trazendo isso porque muitas vezes, como eu falei, a reação comportamental, emocional e do nosso corpo a algumas situações pioram doenças prévias, como eu falei, o diabetes, a própria hipertensão, né? Por quê? O que é o processo da hipertensão? A fórmula da hipertensão é frequência cardíaca vezes débito cardíaco. Quando você entra num processo de estresse, você, pelo estímulo da adrenalina, você aumenta a frequência cardíaca. Então, normalmente, o paciente que já é hipertenso, ele piora a pressão dele, né, no momento de estresse. Se ele tem ali um suporte mitocondrial, se ele tem um vaso que ele consegue abrir e fechar e trazer fluxo para esse coração, sem maiores danos, ele vai passar por isso muito bem. Mas se ele está numa situação limítrofe, ele pode infartar, ele pode ter uma arritmia, ele pode ter uma lipotímia, que é um desmaio, ele pode ter problemas ali sérios, né? Se machucar, né? Diante de uma tonteira, de um episódio onde ele perca ali um pouco o equilíbrio. Então, a gente não para pensar, mas olhar para esse efeito estressor na manutenção da nossa saúde diária e na perspectiva de ter uma longevidade, tá? Com saúde, com autonomia e com mínimo de doença, é extremamente importante. Então, eu fui fazer até uma pesquisa, né, no GPT, no chat GPT, quais eram os assuntos mais atuais. Então, além da inteligência artificial, né, e das melhoras das políticas de saúde pública, a saúde mental e a saúde emocional é algo que entra como um assunto de uma relevância muito grande na atualidade, né? Os nossos jovens, eles estão mais ansiosos, eles estão mais hiperativos, eles estão tendo mais dificuldade. Os nossos idosos estão também sofrendo, né, bastante essa pressão, principalmente pós-pandemia. E a nossa geração que fica entre os muito jovens e os muito velhos, a gente ficou ali num sanduíche, né, tendo que cuidar do jovem e do mais idoso, e a gente também está sobrecarregado, né, do ponto de vista familiar, do ponto de vista muitas vezes profissional, até mesmo da sociedade. Então, como é que a gente pode dar conta de todo esse processo, de todo esse cenário, se a gente não tem nem capacidade de lidar com o da gente, né? Então, eu acho que essa é a grande, talvez, missão, é a grande dica que eu daria pra gente. A gente tem que começar com a gente, né? Porque a partir do momento que a gente começa com a gente consegue, né, inclusive compartilhar essa abordagem, consegue contornar uma situação, consegue ter mais saúde. Gente, se a gente não melhorar, né, ao longo de mais 20, 30 anos, o sistema de saúde vai explodir,
porque daqui a 20, 30 anos a gente vai ter uma quantidade de pessoas idosas muito maior, né? Então a gente tem que ter reserva financeira, sem dúvida nenhuma, mas reserva de músculo, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ter também ferramentas para lidar com a parte emocional, porque o idoso ele já fica mais vulnerável pela condição propriamente dita, de menos capacidade de resposta, né? A fragilidade um pouco mais incipiente. Então a gente precisa, né, trazer isso aqui e perceber o impacto disso em algumas coisas, né? Então hoje mesmo eu atendi uma paciente jovem, 39 anos, que está tendo respostas muito boas, inclusive vem tendo, né, melhora de composição corporal, conseguindo ganhar massa muscular, perder gordura, mas no último mês ela teve alguns eventos onde ela foi um pouco mais demandada. E impressionante como, ao invés de continuar numa curva de crescimento, ela estagnou e perdeu um pouquinho. Por quê? Porque isso interferiu na resposta corporal. E ela treina, ela come bem, né? Ela toma os suplementos, é dedicada, veio aqui fazer uma avaliação. Mas aí eu falei, olha, tem alguma coisa acontecendo. Ela, não, doutora, tem. E aí ela traz para você um conteúdo de maior exigência, né? E como você lidar com isso, né? Que caminho seguir? Existem vários, né? E diante desses vários caminhos, a gente precisa escolher o que mais nos traz a sensação de relaxamento, de melhora disso, obviamente. E a gente vai conversar sobre algumas estratégias também, mas eu vou trazer nesse primeiro evento uma aula de Yoga Nidra, né, que é um tipo de yoga meditativa que melhora a resposta do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que compensa o simpático, que está sempre ativado aí nessa nossa realidade, né, exigente. E com isso ele melhora o quê? Sono, né, cognição, respostas de ansiedade emocionais. E é engraçado, né, porque a maioria das pessoas que é muito agitadas, né, as pessoas que são agitadas, elas, eu não consigo. Só que eu já fiz, eu também tinha dificuldade, eu já fiz uma aula de Yoga Nidra e realmente, assim, é um processo muito bom, né, de indução. Eu comecei a fazer e quando eu vi eu já estava indo, eu já estava relaxando, então, e muito poucas pessoas conhecem, né? Então a gente vai montar aqui um evento com 25 pacientes a princípio, para eles terem essa experiência. Vai ser um convite meu, eu vou fazer isso com uma pessoa que é muito experiente nessa área aqui no Rio de Janeiro, né, que é a Thaís Sirvidil, e eu vou partilhar depois com vocês. E por que eu estou tendo essas ideias? Porque eu acho que nada melhor do que a experiência para a gente perceber se aquilo serve ou não para a gente e como que aquilo atua no nosso corpo, né? Se a gente se identifica, né? E a partir dessas a gente vai montar outras, né? E eu convido vocês, né, a fazerem uma reflexão no dia a dia, né? A pararem muitas vezes um pouquinho, né? Quando as coisas estiverem mais pesadas ou mais exigentes, ou se estiverem mais ansiosos, né, deem uma parada, nem que vocês saiam do lugar que vocês estão, vão ao banheiro, fechem o olho, ou vão num outro lugar, respirem fundo 3, 4 vezes. Isso já dá uma desativada ali, já dá uma melhorada, e a partir daí vocês podem procurar ou lugares, ou na própria internet, ferramentas para lidarem com isso, porque o desafio vai continuar, né? Nós possivelmente vamos envelhecer, se Deus quiser, todos nós. Então a gente precisa amealhar recursos para ter as melhores respostas lá na frente, né?
e para que a gente também não possa sucumbir de quê? De algumas reações que o estresse gera no nosso corpo, né? Cronicamente. Quando é uma reação pontual, enfim, faz parte. E assim, o estresse ele é bom, né? Num determinado ponto, num determinado nível, como fonte de complacência e aprendizado, mas cronicamente ele gera aí alterações, né? Inclusive, né, nas questões na produção e na liberação dos hormônios e na manutenção da integridade, né, do nosso corpo em relação à permeabilidade intestinal, às respostas de imunidade, né, a atenção e a cognição, entre outras coisas, tá? Então, dentro do seu processo físico, seja de performance, seja de emagrecimento, seja de aprendizagem, seja de participação, de produção, prestem atenção também se o que vocês estão fazendo está contemplando o momento atual de vocês em nível, aliás, de exigência, né? E caso vocês não se percebam fazendo isso, eu deixo a dica que procurem algo que pode ser simples, que pode ser feito sem a ajuda de outras pessoas no primeiro momento, né? E caso vocês não consigam, vocês podem recorrer, né, para alguns métodos ou ajuda de algumas pessoas especializadas ou de grupos, né, que possam ajudá-los nesse manuseio, né? Então, fica aqui a dica, né, que o estresse é um ponto cego que acontece, que sempre vai acontecer, né, sobre formas de estresse de vida, sobre pontos de vida diária, enfim, e que a gente precisa realmente ter essa dinâmica. Existe também uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. A maior parte das pessoas compensa, né? Compensa situações estressoras com hábitos né, que vão melhorar a resposta a nível de neurotransmissor, né? E quais são esses hábitos mais comuns, mais corriqueiros? Comida, bebida, drogas, incluindo medicações, né, específicas, jogos, né, a pessoa que é viciada ali no jogo, porque esse tipo de comportamento melhora a produção de neurotransmissores envolvidos nesse processo de desequilíbrio, né? E esses comportamentos excessivos pioram, né, a nossa resposta corporal e não resolvem o impacto do estresse. Então é uma bola de neve, né? Então a gente chama atenção aqui para os pré-escolares e escolares, a gente chama atenção aqui para as mulheres que estão na gravidez, onde que tem uma grande transformação hormonal, as mulheres que estão na fase de pré-menopausa e menopausa, que também sofrem transformações hormonais, modificações. Por quê? Porque todas essas piora da resposta ao impacto do estresse, né? O homem também, né, que está passando esse momento de transição hormonal, que às vezes é um momento mais alongado que o da mulher, né? Ou até mesmo, né, em situações difíceis, né, onde a gente tenha toda uma alteração, em caso de doenças, né? Então, nessas situações que eu citei aqui, onde a gente está passando por transformações, modificações hormonais, o estresse ele tem um impacto diferente e difícil, né? Então eu recebo também muitas mulheres aqui na menopausa, na pré-menopausa, passando por situações muito difíceis.
névoa mental, sem conseguir se concentrar, sem conseguir dar conta do trabalho que previamente faziam, deprimidas, com alterações de comportamento de ponta na relação com a comida, consumindo mais álcool do que deveria. E isso gera um problema muito grande de saúde física, né, também, e de bem-estar, tá? Então, é claro que a gente tem que fazer uma TRH, uma terapia de reposição hormonal, quando indicada, da forma correta, em doses fisiológicas, individualizadas, obviamente, ou melhorar todas as respostas que já estão previamente em disrupção, né, sofreram alterações, a gente faz isso, mas se junto com isso o paciente ele usa terapias alternativas ou outros métodos, ele também melhora, tá? Então fica aqui nessa live de novo, rapidinha, surpresa, mais um conteúdo para vocês pararem para pensar, né? Porque mesmo diante de um estresse, né, a gente pode passar pela vida de uma maneira diferente, né? Então, a nossa responsabilidade é melhorar o que a gente pode fazer e aceitar aquilo que a gente não tem controle, né? E como parte de uma sociedade, né, ou tendo um maior, vamos dizer assim, um maior entendimento, um melhor nível social e cognitivo, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social também, né? As mães com seus filhos a nível familiar e pais, e nós com aqueles que não têm tantas oportunidades ou tantos recursos, né? E aí não conseguem nem perceber isso de uma forma mais efetiva, né? Mais palpável. Mas é isso, tá? Eu desejo que vocês consigam se olhar. Se vocês gostaram do conteúdo, vocês podem acessar o link da bio, entrar no meu canal no YouTube, me mandar algum tipo de pergunta, tá? A gente tenta olhar o ser humano em 3D, né? Vislumbrando o seu momento, as suas características, a sua história, né? E além disso, aquilo que a gente traz para ele, aquilo que pergunta, o que ele quer da vida, né? O que ele precisa para que ele possa ter essa vida, né? E essa decisão a gente tem que tomar todos os dias quando a gente acorda, né? Porque depende da gente, tá bom? Então é isso, eu desejo que vocês tenham aí um resto do dia excelente, me coloco à disposição para alguma pergunta. Então é isso, caso vocês gostem do conteúdo, acessem minhas redes, cliquem no link da bio e um beijo da Doutora Sil para vocês.